Alô, torcida do Mengão, aquele abraço, saudações do mais querido, meus amigos, uma alegria muito grande, né? Uma satisfação enorme estar aqui falando com vocês, né? Compartilhando com vocês notícias do nosso clube mais amado do mundo, né? Nosso clube de regatas do Flamengo, né? Agradeço a cada um de vocês que me prestigiam com a presença de vocês, com a companhia de vocês, com a audiência de vocês, né? Eu fico muito feliz de poder estar compartilhando com vocês aqui, né, esses conteúdos, né? E aqueles que não me assistem vão passar a assistir, né? Então, assim, não tem preço, cara. Eu fico muito feliz de poder estar aqui, né, de estar sendo ouvido, né, e visto por vocês aqui, né? Então, vamos lá. Todos sabem que amanhã, né, vou pedir, antes de mais nada, né, que se inscrevam aí no canal, né, não custa nada, é 0800. Se gostarem do conteúdo, deixem um like, né, se não gostarem também, pode aí dar dislike, podem comentar aí, né, um canal democrático, né, como eu sempre falo aqui, e vocês podem, né, com respeito aí, né, colocarem aí o que vocês acham aí, né, se tem alguma coisa que possa melhorar, se eu falei alguma coisa que não devia, enfim, liberdade total. Então vamos lá. Antes de falar propriamente do duelo de amanhã contra o Grêmio, lá no Sul, lá nos Pampas, né? Um jogo encardido, né? O Flamengo precisa ganhar, o Flamengo tem que ganhar. Eu vou trazer aqui uma notícia extracampo bem rápida, só a termo de informação mesmo, né? Essa notícia não é nem tão atual, ela é de ontem, né? De sexta-feira. Mas ainda dá pra gente comentar rapidamente sobre ela. Que o Ministério da Fazenda, né? Ele proibiu, ele suspendeu as atividades da casa de apostas, que é patrocinadora master do Flamengo, né? A Flabet, né, que pertence à Pixbet, né? Que inclusive o Flamengo estreou, né, a marca no uniforme no jogo do meio de semana na Libertadores, né? E o Ministério da Fazenda suspendeu. Eu apurei isso, né, no site do GE, créditos aí pro GE, né, do Globoesporte.com, né, e segundo o GE, o Flamengo em si não se pronunciou a respeito dessa situação, né, não se pronunciou, não se manifestou. Porém, o advogado que representa a casa de apostas, né, a empresa de apostas, Nelson Williams, ele garantiu estar muito tranquilo com relação a isso, né, porque já foram cumpridos alguns pré-requisitos, né, para regularizar a situação, né, exceto, né, ainda falta, vou dar o certificado de integração, né, só falta esse detalhe para a coisa se resolver. O certificado de integração, que já foi concluído e juntado, né, ao SIGAP. SIGAP é o Sistema de Gestão de Apostas do Ministério da Fazenda, né? Assim, né, dando a entender que é uma questão de tempo, né? Está sob análise, né? Está em análise pendente, né? Esse certificado de integração, né? Está em análise, mas tudo indica que é uma questão de tempo. Isso aí eu tenho, né? A gente tem quase como certo que vai se resolver, vai ficar tudo bem, né? E vai ter um final feliz aí e a Pixbet vai continuar aí junto com a gente aí na caminhada aí, né? Patrocinando aí o nosso clube de regatas do Flamengo, né? Agora, rapaziada, vamos falar aqui do jogo de amanhã, né? Como eu já falei, é um jogo encardido, né? Embora o Flamengo já tenha construído, assim, ao longo dos anos, o Flamengo vem levando uma ampla vantagem em cima do Grêmio, né? Em cima do tricolor gaúcho, né? Inclusive, eles devem estar, assim, atravessados, né, com a gente, né? Não só eles, né? A gente vem construindo uma vantagem em cima da maioria, né? Atlético, até do Palmeiras, enfim, né? A gente vem sobressaindo, né? Nos confrontos diretos aí, né? Diante desses clubes aí, dos que são considerados os grandes rivais aí no Brasil, né? Botafogo, enfim. E o Grêmio, a gente vem assim numa vantagem. Se a gente for pegar os confrontos diretos nos últimos anos, né, quase uma década para cá, se a gente for parar para pensar, porque eu lembro que desde a época do
Maurício Barbieri, né, aquele treinador, quem se lembra aí? Pô, fui buscar essa lá no fundo do baú. Que eu lembro que o Flamengo eliminava o Grêmio, né, com gol de Everton Ribeiro e tudo mais, né? A gente vem ganhando muitos jogos lá, aqui então nem se fala, né? A gente lembra aí de jogos memoráveis aí, né? Aquele jogo que a gente estava com -1 e ganhou deles lá na Copa do Brasil, na época ainda do Renato Gaúcho, né? O Renato Gaúcho de vez em quando tá aqui, tá lá, tá aqui, tá no Rio, tá no Sul, tá no Rio, então, enfim. Então a gente com um a menos, com aquele show do Michael, né? Antes do Michael sair pra Arábia e tudo mais, um partidaço do Rodinei, enfim. Aquela memorável vitória na Libertadores de 5-0, né? O 5, né? Com fraturas. Então, assim, cara, a gente vem construindo uma ampla vantagem sobre eles, né? Nos confrontos diretos. Porém, longe de nós baixar a guarda, né? Até porque o momento agora ele é um pouquinho delicado, né? A gente vem de um revés aí no meio de semana pela Libertadores, né? E a gente tem que pontuar no Brasileiro, né? Pelo que se diz aí internamente, né? A prioridade é o Brasileiro, que a torcida está sentindo falta de um título brasileiro, né? A grande maioria da massa aí, né, torcedora, né, do Mengão, sente falta de um brasileiro que não conquista desde 2020. Então, pelo que a gente escuta, a prioridade é o brasileiro, né? Só que a prioridade tem que ser a Libertadores, o Super Mundial, que são títulos de muito mais peso, né? Mas tudo bem, sem problema nenhum. Isso aí, o brasileiro também é importantíssimo, né? Muito importante. Isso aí eu concordo, isso aí não tem como a gente discordar. Então, a gente tem que ganhar esse jogo. É muito importante essa vitória, para tudo, em todos os sentidos. Para a gente somar mais 3 pontos, né? A gente está com 4 pontos, empatamos na primeira rodada com o Inter, em casa, né? Aqui no Maraca, né? Que poderíamos ter ganho, né? Não vou entrar em detalhes aqui, né? Mas deveríamos ter ganho, poderíamos ter ganho, mas já passou. E vencemos o Vitória, né? Com um certo grau de dificuldade. Vencendo amanhã, a gente avança ali, né? Dá uma subida boa ali na tabela, né? O Palmeiras, pelo que eu vi, estava ganhando o Corinthians, né? Eu nem sabia que tinha Palmeiras e Corinthians, né? Vocês veem como eu tô sem tempo e tal, também não foco muito em Palmeiras, não foco muito em Corinthians, mas até pouco tempo atrás, não sei como é que tá agora, o Palmeiras estava batendo o Corinthians por 1-0, com um gol do Piquerez, né? Não sei se arrumaram outro pênalti lá para eles lá, né? Também não sei, né? Que agora tem uma onda aí de pênalti aí pênaltis mega duvidosos aí pro Palmeiras, né? Então, assim, vamos lá. Brincadeiras à parte. Brincadeira não, verdade, né? Verdade. Mas, assim, então o Palmeiras está chegando a 7 pontos, né? Tá se mantendo lá na ponta da tabela. Então o Flamengo tem que ganhar amanhã para encostar também, para continuar lá no pelotão da frente lá. E pela questão psicológica, né? Uma questão anímica, né? Como dizem aí, né? Para dar uma estancada aí nesse momento um pouquinho turbulento, né? Atribulado e tal. Eu já ouvi dizer que teve ali umas discussões internas ali no grupo e tal. Tudo bem, que seja uma discussão saudável, a cobrança faz parte, é bom, é legal isso, né? Que haja uma cobrança entre eles lá, de maneira respeitosa, desde que não parta não ultrapasse o limite do respeito, não ultrapasse o limite né, da harmonia, né, entre o grupo. Então, assim, cobrança tem que existir mesmo, é legal isso, que um cobre o outro, pô, cara, você falhou nisso aí, vamos ficar atento, vamos ficar ligado, né? Que o Felipe Luiz cobre também, entendeu? Isso faz parte, né? Ouvi dizer que o presidente BAP também, né, o Luiz Eduardo Batista, ele cobrou também, né? Ele ficou incomodado demais com tropeço, né, pela Libertadores. Aliás, quem não ficou, né? Quem não ficou? Todos nós ficamos, né? Então, tem mais é que cobrar mesmo, né? Desde que haja respeito, desde que não haja, né? O que aconteceu há uns tempos atrás aí de tumulto, agressão, enfim. Não quero nem lembrar disso. Para longe de nós. Então, assim, uma vitória amanhã se faz necessária, né? Para a gente poder continuar ali bem.
respirar, legal, estancar esse momento meio atribulado, meio turbulento aí, né? E, cara, promete ser um jogo, né? O Grêmio, assim, o Grêmio, ele, o pouco que, né, pelo que eu consigo acompanhar, pelo que eu consegui saber deles aí, eles estão oscilando também, né? Eles ganharam a estreia, venceram na estreia o Atlético Mineiro em casa, né? Jogando nos domínios lá deles, lá no Sul. Porém, perderam fora para o Ceará no Castelão, por 2-0. Então, assim, eles também estão ali, oscilando. Só que eles devem estar doidos por uma vitória contra o Flamengo amanhã, né? Para eles também é muito importante essa vitória contra o Flamengo amanhã. E a gente não pode deixar, a gente tem que lutar, né? Eu acho assim que eu tenho certeza que o Flamengo vai com foco, que o Flamengo, Felipe Luiz, apesar das críticas, né? Apesar do que aconteceu no meio de semana, né? Essa derrota aí fora do script, aí fora do roteiro, eu tenho certeza que ele já está. Nós sabemos, pelo que nós conhecemos do Felipe Luiz, ele já estava preparado para um momento como esse. Ele sabia que esse momento ia chegar, que uma hora ele ia sofrer críticas. Claro, né, um cara que vive no futebol desde garoto, né, ele está mais do que preparado, mais do que vacinado contra isso, né? Já deve estar no DNA dele, já deve estar enraizado nele isso daí. Então ele sabia que esse momento difícil ia chegar, né? Então ele já deve ter um remédio contra isso. Ele deve ter um antídoto contra isso aí, né? Ele deve saber administrar bem esse momento. Amanhã, o que passou, passou, né? Como eu já falei, né? É a hora da virada de chave, é virar a chavinha, que amanhã é Campeonato Brasileiro, não é Libertadores, e a gente buscar a vitória. Ele saber administrar essa situação, né? Incutir na mente dos seus comandados que tem que focar no agora, né? E o agora é ganhar o Grêmio, né? Nem que seja uma vitória assim magra, né? Mas tem que vencer e jogar bem, né? Jogar bem, vencer e convencer, né? Porque nos últimos jogos o Flamengo demonstrou uma clara queda de rendimento, né? Até momentos de desentrosamento. Eu percebi ali e falei, ué, o que está acontecendo? Que falta de entrosamento é essa, né? Jogadores errando passe, posicionamento, né? Conflito ali de posicionamento. Quando um jogador um vai tocar para o outro já não está mais ali, já avançou e a bola fica perdida no meio do caminho ali. Então, assim, tá havendo ali uma desconexão ali, uma pequena desconexão, né, dentro de campo ali, né, entre o grupo ali, né. Então, nós esperamos que amanhã seja diferente, que o time esteja bem lúcido, bem consciente do que tem que fazer dentro de campo, né, esteja bem consciente, né, saiba jogar o jogo bem jogado, né, cada um nas suas características, né, se entendendo ali entre eles ali e jogar bem. Uma boa atuação. A gente espera uma boa atuação do Flamengo amanhã. E, claro, com os 3 pontos, né? Esses 3 pontos são muito importantes, cara. Para esse momento agora, esses 3 pontos são indispensáveis. Eu tenho que dizer isso, são indispensáveis. Não pode deixar de trazer essa vitória para casa, entendeu? Para resolver tudo, assim, para amenizar em todos os sentidos, né? Para tudo. Essa vitória vai ser importante para tudo, né? No ambiente, né? Na tranquilidade, né? Na tabela de classificação. Então, assim, né? Na tabela lá do pelotão da frente lá para se manter. Então, assim, tem que vencer amanhã. Mas a gente sabe que vai ser um jogo, né? Sempre um jogo encardido lá, né? O Flamengo vai com força máxima, né? Pelo que eu apurei aqui, eu vou trazer para vocês aqui a lista dos relacionados. O Flamengo treinou hoje, tá? O Flamengo fez um treino hoje, né? Eu vou trazer umas imagens bem rápidas daqui a pouco do treino do Flamengo, mas o treino de ontem, né? Que o Danilo participou, né? O Pedro, né? O Pedro que já voltou, né? Contra o Córdoba aí na quarta-feira, né? Uma volta até meio perigosa ali, meio temerosa, né? Entrou bem no fogo mesmo, mas mesmo assim ainda. O cara, quando é bom, não adianta, né? Quem é bom é bom mesmo, não adianta, né? Quem não é complicado. Mas assim, ele ainda conseguiu ajeitar, escorar uma bola ali pro Luiz Araújo, né?
que bateu meio fraquinho ali de peito de pé ali, né? E o goleiro do Córdoba defendeu ali sem muito trabalho. Mas foi uma jogada interessante, né? O Pedro amaciou, ajeitou ali e escorou pro Luiz Araújo, né? Então, o Danilo e Pedro relacionados para amanhã, né? Eu vou tentar trazer aqui, deixa eu trazer aqui os relacionados para o jogo de amanhã. O Danilo voltando a ser relacionado depois de 50 dias. Cara, olha como é que o tempo passa rápido. 50 dias que o Danilo desfalca o Flamengo, cara. O Danilo não é relacionado para jogo do Flamengo. Cara, é muito tempo, né? Desde 22 de fevereiro, no jogo contra o Maricá, que ele sentiu a coxa, uma lesão, e ele não é relacionado para jogos do Flamengo. Nossa Senhora, quase 2 meses. Então vamos aqui para os relacionados para o jogo de amanhã. Vamos lá. Segundo o site aqui do Globoesporte.com. Vamos lá. Alexandro, Alan, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Danilo, De Arrascaeta, De La Cruz, Diogo Alves, o goleiro da base, né? Vindo da base, Eric Pulgar, Cebolinha, Everton Araújo, Guilherme Varela, Gerson, João Vitor, Juninho, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Léo Pereira, Matheus Cunha, Matheus Gonçalves, Michael, tá devendo, tá embaixo Michael, hein? Pedro, Plata, Rossi e Wesley. O Flamengo deve ir com a força máxima, deve entrar em campo amanhã com força máxima, né? Com seu time considerado ali mais próximo do titular aí, com os retornos de Wesley, Gerson e Pulgar, né? Começando o jogo, né? Provável escalação do Flamengo, vamos lá. Rossi, Wesley, Ortiz, Léo Pereira, Alexandro ou Ayrton Lucas, né? Entre parênteses ali, Ayrton Lucas. Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Plata, podendo ser o Juninho também, e Bruno Henrique. O ataque era o que eu imaginava mesmo, né? O Plata e o Bruno Henrique. Eu já tinha mais ou menos essa desconfiança de que seria o Plata e o Bruno Henrique. Mas pode ser o Juninho e o Bruno Henrique também, né? Tá ali meio que em aberto ali. Tanto o Juninho, né, no lugar do Plata, como o Ayrton Lucas no lugar do Alexandro. Mas provavelmente deve ser esses dois, Alexandro e Plata, tá? Então, é isso, cara. O time do Flamengo, assim, se a gente olhar aqui, um belo time, né? Em tese ali, na teoria ali, um belo time. Não, e na prática também, né? Um belo de um time, né? Time bom ali, né? Para entrar contra o Grêmio, né? Força máxima. Agora espero que o Arrascaeta esteja bem fisicamente, né? E tecnicamente também, que nos últimos jogos ele não, né? Tem oscilado ali, não tem jogado, não tem sido aquele Arrascaeta que a gente conhece, né? E o Bruno Henrique também volte a jogar bem, né? A gente sabe que o Bruno Henrique é super decisivo, né? É um jogador assim fora de série, né? Gerson, que todos joguem bem, né? Que o Pulgar não leve cartão, né? Que ele consiga fazer um bom jogo, né? Que ele não dê pancada em ninguém ali, não leve cartão aí, não corra o risco aí de desfalcar o Flamengo, de prejudicar ali, né? E é isso, né, cara? Temos também boas opções no banco, né? Temos o Pedro ali, né? Eu não acredito que o Danilo volte assim. Talvez jogue ali, se for o caso, se for necessário, talvez por poucos minutos, mas eu não acredito muito, né? Talvez não queiram precipitar aí, né? O retorno aí, né? Do Danilo. Então, rapaziada, como eu prometi, eu vou deixar aqui as imagens bem rapidinhas assim do treino de ontem do Flamengo, beleza? Das movimentações ali, imagens aí da Flamengo TV, essa nova TV do Flamengo aí, né, essa revolução que houve ali na TV do Flamengo aí. O Flamengo tirou a Daniela Boaventura da ESPN, né, cara? Pô, trouxe o João Guilherme também, né? Montou um timaço ali, né, de profissionais ali, jornalistas ali, muito bem respaldados, muito bem credenciados ali, né? Muito bem requisitados e reconhecidos ali, né? Então eu vou passar, vamos passar aí as imagens rapidinho aí
do treino do Flamengo de ontem, de sexta-feira, da Flamengo TV. Valeu, rapaziada. Vamos dar uma olhadinha aí. Chegou no vermelho, ó. Abre aqui, ó. Aqui, ó, no vermelho aqui, ó. 3 aqui. 3 no vermelho, 3 no amarelo lá. Parabéns, já vamos ativar o passe que a gente vai entrar no automatismo. Cara. Parecido com o que a gente faz no jogo. Faz um 2 com o João. Acha o Joshua. Joshua conduz a bola, dá o passe pro próximo, vai fazer a mobilidade. Fez a barreira, voltar à posição inicial. Quando Danilo voltar ali, Joshua voltar aqui, Alex ali, a gente termina. Aqui, mobilidade, joelho alto, aqui, mais frequência da passada. E é o mesmo gesto. Isso, joelho alto, joelho alto. Direita, esquerda, direita, direita, esquerda, esquerda. Vamos, vai, uma bola só. Chega, recupera bem, isso, aí X. Juninho, fica lá, Juninho. Pra trocar em X, pra trocar em X. Já tá vazio ali, ó. Isso, troca em X, vai. Troca em X, vai. Isso, direita, direita. Esquerda, esquerda, vai. Já chega fazendo, né? Isso, boa. Direita, direita, esquerda, esquerda. Aqui rotação externa mais curtinha, curtinho. Isso, curtinho. Isso. Aí troca, isso, dá isso. Joshua, vem pra cá, na barreira mais alta, joelho alto. Curtinho. Aí curtinho, Joshua. Isso, vai. Bora. Isso, boa, plata, gira. Isso, vamos. Vamos. Bora. Isso, boa. Vem, Dani. Bora. Vamos, vai, completa. Beleza, fazer a tua variação aqui, ó. Isso. Curtinho aí, Dani, isso. Boa. Vai, isso, boa, vai. Vamos, vai. Acelera, vamos. Acelera a mudança. Já vai batendo na bola. Vamos. Bora. Pulou um, João. Vai em cima. Vai. Boa. Vamos, fazer. Sem bola agora. Só vai coordenar uma passada em cada e acelerar até a linha do Juninho ali. Volta trotando e aqui na maior, só vai passar lateral em cada, uma em cada. Lateral. Boa. Isso, lateral, uma em cada. E aí coordena. Vai. Então é isso aí, meus amigos. É um breve trecho, um trechinho bem rápido aí pra gente poder, né, ter uma noçãozinha aí. As imagens são essas, né? É o treino comandado aí pelo preparador físico Diogo Linhares, né, se eu não me engano, né? A gente pôde ver ali o Danilo ali já tocando, né, já trabalhando com bola já, né? Imagem linda, né, daqueles campos ali logo no início ali, né, aqueles campões bonitos ali, né? E é isso, a movimentação foi essa, o Flamengo treinou legal, com muita intensidade, com muita movimentação, e a gente espera que isso se reflita amanhã, né, que esse trabalho feito, né, se reflita amanhã, né, diante do tricolor gaúcho lá do Grêmio lá, né? Então é isso, eu vou ficando por aqui, tá? Agradeço muito a vocês aí que ficaram comigo aí acompanhando, né, as informações, né, os conteúdos aí ligados ao nosso clube mais amado do mundo, né, nosso clube de regatas do Flamengo, essa paixão que nos move, tá? Assim que eu puder eu tô voltando, né? Provavelmente amanhã depois do jogo, né? Vamos ver aí o que eu consigo, se eu consigo conciliar aqui, né? E valeu, rapaziada. Alô, torcida do Mengão. Aquele abraço, saudações.
Valeu, rapaziada. Um grande abraço a vocês mais uma vez aí. Até logo. Valeu!